uma cidade chamada Sardas. E lá, se destruíssem Sardas, eles poderiam acabar com esse problema. É Sardas. Olá! Nós somos os Irmãos Gênios! E hoje nós iremos falar para vocês sobre a Grécia, o final dela, continuando com a série de civilizações antigas. Hoje nós iremos falar como a Grécia caiu e as guerras que levaram a isso acontecer. Logo no início, a principal guerra que levou isso a acontecer foi as chamadas Guerras Médicas. O que é estranho, porque eu não me lembro dos médicos entrarem em guerra nessa época. Gabriel, não tinha médicos nas guerras médicas. Não? Então quem cuidava dos feridos? Eles lutavam até a morte, mas enfim, eu vou explicar pra você e para as pessoas que estão vendo o porquê desse nome. Esse nome, Guerras Médicas, vem por causa que os persas dominaram um território que era basicamente vizinho ao território deles, e eles estavam praticamente juntos com o povo chamado Medos. Como os gregos faziam mais esse comércio com os medos, então eles chamavam os persas também de Medos. Por causa que até hoje nós chamamos a cultura deles de uma cultura medo-persa. Ah, tá. Que medo. É Medos. Medos. Aham. Enfim, agora vamos contar como ela se iniciou. Bem, ela se iniciou assim. Os persas já tinham uma política expansionalista, ou seja, eles gostavam de conquistar vários territórios e expandir seu reino. E é claro que uma vez chegaria a hora que eles entrariam em confronto contra a Grécia. Por causa que vai expandir, ainda tem que ir alguma hora para as áreas que você não foi ainda. Enfim, nessa época eles já tinham conquistado todo o Oriente Médio, parte da África e também já tinham chegado até lá perto da Índia. E por causa disso, eles começaram a expandir para a Europa. A ideia dos persas para conseguir enfraquecer as cidades-estados gregas era dar um jeito de barrar o comércio marítimo daquela época, dominando algumas cidades lá da Ásia Menor, que é onde a região da atual Turquia e de alguns outros países da Europa. Assim, eles iriam impedir que a Grécia conseguisse passar seus produtos para o Oriente Médio e outros locais da Ásia. Também, eles deram vantagens comerciais aos fenícios, que eram grandes competidores da Grécia no comércio marítimo. E como a gente disse no vídeo passado, toda a Grécia, principalmente Atenas, uma das grandes polis, eles dependiam muito do comércio. Naquele momento, então uma polis chamada Mileto foi pedir ajuda para as demais polis da Grécia para poder resolver esse problema. E Atenas, aquela grande polis que a gente falou no vídeo passado, respondeu esse pedido, dizendo que tinha uma ideia de como resolver isto. É assim, eles iam atacar a capital da Pérsia naquele lugar, naquela época, na Ásia Menor. O nome dessa capital era Sardes. Enfim, depois disso, o Império Persa declarou guerra a todas as polis gregas, principalmente a de Atenas. Tanto que o rei Dario pediu ao seu servo que toda vez que entregasse o jantar, lembrasse ele dos atenienses. Por que? Por que ele queria lembrar dos atenienses? Porque ele queria vingança. Ai, ele era mais vingativo do que o Batman. Continuando, a primeira batalha que era realmente importante nesse momento é a de Maratona. Daniel me responde uma outra coisa. Se chamava Batalha de Maratona por causa que eles tiveram que correr muito em uma linha reta? Não. Se chama Batalha de Maratona por causa que eles lutaram perto da cidade de Maratona. E outra coisa. Eles corriam muito naquela cidade para se chamar assim? Não. O motivo pelo qual a competição se chama Maratona eu digo mais tarde. Tá bom. Continuando, os gregos tiveram que juntar o máximo de pessoas possíveis, porque o exército persa era o maior de sua época. Tinha por volta de 300.000 pessoas. Dentre elas estava a poderosa infantaria persa, que era conhecida como os Imortais,
Espera, Daniel, então eles não morriam? Não, só era muito difícil de matar. Ah, tá. Sua cavalaria, temida por todos quando estava em terra, e também seus arqueiros, que se você estivesse a 200 metros de distância deles, eles já se tornavam praticamente seres absurdamente perigosos para a sua vida. Enfim, o máximo exército que Atenas conseguiu juntar para essa batalha era muito inferior ao exército que os persas tinham. Por causa disso, eles tiveram que estilar a sua estratégia, pois o local que eles estavam utilizando onde eles estavam guerreando era um local onde favorecia as estratégias deles, que era no alto de uma colina, e os persas se localizavam na praia. Daniel, na menção disso, por que no alto de uma colina era melhor para os atenienses e os gregos? Por causa que a posição de subida valoriza os defensores. Por causa que afinal me diz, é difícil, se você vai atacar alguém você tem que ficar correndo em um lugar íngreme toda vez. Mesmo que não seja íngreme, só uma subida já atrapalha. Pra quem tá carregando mais ou menos uns 30 quilos de arma. Ah, tá. Enfim, a estratégia dos atenienses para conseguir vencer essa batalha era alongar a sua linha de soldados que ficava no meio. Claro que você ia deixar ela mais fraca, por causa que ia ser um montão de soldados em poucas fileiras, para conseguir impedir que o exército persa conseguisse atacar pelos flancos, ou seja, laterais. A ideia dos gregos era atacar os persas pelas laterais para conseguir cercá-los. E aí as pessoas que estavam nos flancos iriam ajudar as que estavam na linha central. Mas a estratégia dos persas era a seguinte: depois de um tempo, eles embarcaram parte de seu exército para poder chegar até Atenas, que só tinha apenas idosos, crianças e mulheres no momento. Espera, Daniel, se em Atenas tinha só senhores idosos e idosas, das crianças e mulheres, como é que eles iriam contra-atacar os persas? Fácil, não iam. Todos os soldados de Atenas estavam lá em Maratonas, ou seja, a cidade de Atenas estava desprotegida. A ideia dos persas era mandar esses soldados que tinham sido embarcados para poder contornar o litoral e atacar Atenas, enquanto iam defendendo a cidade. E de Maratonas os soldados. E enfim, depois disso a batalha começou. A ideia dos gregos de alongar uma faixa central de soldados para impedir que os persas flanqueassem estava funcionando. Porém havia um problema. Se eles quisessem flanquear os persas, teriam de passar pelos arqueiros, a qual a chuva de flechas que eles poderiam mandar era absurdamente mortal. Não havia nenhum guarda-chuva que conseguisse pará-los. Por causa disso, foi ordenado que o exército grego corresse os últimos 100 metros. Por isso se chama maratona? Não, por isso existe a competição dos 100 metros rasos. Enfim, essa estratégia era meio louca, por causa que se eles corressem, ia desfazer a formação de batalha. Mas funcionou muito bem, as flechas tiveram o mínimo efeito. E eles conseguiram cercar os persas. Tendo isso em mente, os persas estavam cercados e não tinham mais chances. Então foi aí que o rei Dario ordenou que eles recuassem. Recuar é uma palavra que significa fugir com masculinidade. E para não ser uma derrota total. Mas enfim, não dava tempo de comemorar a vitória, por causa que ainda tinha um grande problema. Eles se lembraram que os persas tinham mandado alguns soldados para a cidade de Atenas, que até então estava desprotegida. E uma coisa muito horrível era que foram ordenadas mulheres de Atenas que, se os persas vencessem a batalha, era para elas matarem os seus filhos e depois se suicidarem. Isso sim é uma tragédia grega. Mas espera um pouco, Daniel, você não mencionou uma coisa. Por que a competição maratona tem o nome da cidade Maratonas? Deixa eu te explicar.
Depois dessa coisa toda, dos persas terem embarcado indo para Atenas, eles terem se lembrado dessa ordem, eles decidiram mandar o corredor Felípides, que correu em marcha acelerada até Atenas, enquanto os soldados iam atrás e em marcha rápida. Então, o corredor Felípides correu uma distância enorme, passando por um montão de montanhas, de maratonas a Atenas. Quando ele chegou na cidade de Atenas, basicamente totalmente exausto, então, quando ele chegou em Atenas, todo exausto, ele gritou que eles tinham ganhado e depois morreu por causa que ele estava absurdamente cansado. E então, em memória a Felípides, nós honramos ele toda vez que nós fazemos uma competição que envolve correr por uma distância absurdamente grande, chamada maratona. Então agora vocês sabem qual foi o nome do primeiro corredor de maratona. Mas enfim, os gregos conseguiram chegar até Atenas antes que os barcos persas conseguissem chegar. Então eles perceberam que a cidade de Atenas estava protegida. E eles decidiram voltar, por causa que além disso, a Pérsia estava passando por sérios problemas internos. Que tipo de problema? Seria uma dor intestinal? Não, revoltas. E assim acaba a batalha de Maratona. Bem, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apertar o botão de gostei. Compartilhem para todas as pessoas, ou se vocês conhecem. E não se esqueçam de dizer que o próximo vídeo da nossa série de civilizações antigas será sobre... Exatamente! E se lembrem de se inscrever e apertar o botão do sino para receber todas as notificações do que nós vamos estar fazendo aqui no YouTube. Isso é muito importante! Tchau! Até o futuro!